Olá, sejam muito bem-vindos. A gente começa mais uma edição do Ceará em Pauta aqui pela nossa Sertão TV. A você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, inclusive ao vivo nas redes sociais. Ao meu lado, pela segunda vez, o nosso programa, só que desta vez aqui na sede da Sertão TV, a gente tem a grata satisfação de receber o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão, do PDT. Presidente, prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Prazer, Fabiano. Um forte abraço para todos vocês da Sertão TV, para todos os telespectadores que nos acompanham, todos os internautas que estão também a nos acompanhar. Deixo aqui o meu abraço e estou aqui à disposição. Presidente, como na sua blusa, pacto contra o coronavírus no Ceará. O senhor chega a Quixeramobim hoje também para implantação de um ponto de cadastro desse pacto. Como é que tem sido essas visitas pelo interior do Estado e a sua experiência enquanto presidente da Assembleia? Bem, o pacto contra o coronavírus no Estado do Ceará é a união de esforços de 18 entidades, no sentido de que a gente possa estar fazendo esse enfrentamento no momento no qual nós estamos passando. Um momento que não é de termos relaxamento, da população não relaxar, de não termos retrocesso nas decisões até aqui tomadas, e para isso é importante que todos nós estejamos em alertas para nós continuarmos aí essa travessia, sobretudo relativo à questão da vacinação. Nós estamos aqui instalamos agora há pouco um posto de atendimento que irá se juntar aos demais postos de atendimento que a Prefeitura aqui desse município de Quixeramobim tem à disposição da população, e nós instalamos um na CDL, na Câmara de Dirigentes Logísticos, para que possamos aí estar fortalecendo essa rede de apoio a toda a população. E é importante para que todos possam estar fazendo esse seu cadastro e posteriormente todos estarem sendo vacinados. A experiência que nós estamos tendo na Assembleia é a melhor possível. É uma experiência ímpar, né? Nós estamos no nosso segundo mandato e no primeiro mandato tivemos uma experiência também muito boa, que foi a questão da liderança do governo. Foram 4 anos que nós tivemos defendendo e apoiando as mensagens enviadas pelo Poder Executivo, e depois no segundo mandato tivemos nos primeiros 2 anos na primeira secretaria da Assembleia Legislativa, onde nós tivemos a condição de conhecer um pouco mais a questão interna da Assembleia, o seu funcionamento, a questão da relação com os seus servidores e colaboradores. E agora a partir de 1º de fevereiro último, nós assumimos a presidência daquela Casa Parlamentar, o que também para mim eu me sinto extremamente honrado de estar nesse momento estar exercendo a presidência e poder ajudar a população do meu estado, a população daqueles que nos confiaram, e os mais de 9.200.000 cearenses que estão a precisar dos nossos esforços, da nossa dedicação e do nosso trabalho. Presidente, só rapidinho para a gente arrematar esse assunto, o senhor pretende visitar 14 macro-regiões do estado. Essas 14 recebem cada um ponto de cadastro, é isso? Isso, no mínimo um ponto. Na realidade, nós já visitamos aí praticamente todas as 14 macro-regiões. Estão faltando apenas agora aqui no Sertão Central e lá em Itapipoca. Nós já tivemos em Sobral, Tianguá, Viçosa, Tauá, Crateús, Aracati, Morada Nova, Canindé, Baturité. Lá no Cariri tivemos essa semana Juazeiro, Crato, Barbalha, e ontem estivemos em Granja, em Camusim, e hoje estamos aqui no Sertão Central, em Quixeramobim. Iremos ainda para Senador Pompeu e iremos fechar hoje o dia lá no Iguatu. Então, visitando as 14 macro-regiões, e amanhã, sexta-feira, estaremos em Itapipoca. Presidente, com relação à Assembleia, eu quero tratar daqui a pouco de PDT. Inclusive, o Sertão Central recebe hoje a visita de Ciro Gomes, que participa de uma palestra. Queria falar também de 2022, mas para a gente, a nível de Assembleia, uma pergunta que fica com relação ao concurso. O senhor já tem isso como definido? Já tem prazo, de fato, para realização? Ou então divulgação desse edital? Como é que está esse processo? É importante primeiro a gente dizer que esse concurso foi lançado desde o ano passado, por volta do mês de fevereiro do ano passado, foi lançado fevereiro para março. No entanto, tendo em vista a questão da pandemia acabou sendo suspenso. E aí de lá para cá não foi possível nós realizarmos, tendo em vista a questão da aglomeração e tudo mais. Mas só que agora nós teremos o concurso esse ano no dia 7 de novembro, já está definido inclusive a data. Temos aí mais de 30 mil inscritos para 100 vagas, e nós esperamos que esses novos
profissionais que vão se juntar com o que nós temos, possa aí tornar a máquina legislativa ainda mais eficiente. Presidente, hoje, aqui no Sertão Central, para você que nos acompanha, a gente recebe Ciro Gomes, que é a principal liderança do PDT a nível de Brasil, porque foi o último, inclusive, a concorrer ao cargo de presidente da República. É também tido pelo partido como um possível candidato no ano que vem. E desde que ele disputou a presidência da República, esta é a primeira vez que ele vem à região do Sertão Central, mais precisamente do município de Senador Pompeu, participar de uma palestra, e o presidente da Assembleia também o acompanha. Mas, presidente, eu queria saber o seguinte: como é que o senhor tem visto a situação do PDT no estado do Ceará e, mais precisamente, com relação ao nome do Ciro? O senhor acha realmente viável que seja construído, de fato, a candidatura dele ano que vem a presidente? Primeiro, relativo à questão do PDT no nosso estado, o nosso partido é o maior partido que tem aqui no estado do Ceará, com mais de 70, quase 80 prefeitos dos 184 municípios. Portanto, temos dos 46 deputados da Assembleia Legislativa, nós temos 13. Maior bancada é a do PDT. Na Câmara Municipal em Fortaleza, a mesma coisa. Nós temos aí um grande número, um número expressivo de vereadores também em todo o estado. Portanto, é natural. A Prefeitura da Capital, da Capital também é do PDT. Então, é natural, é normal de que, com os quadros que nós temos, nós aí estejamos um tanto quanto fortalecidos aqui no estado do Ceará. Sobre o Ciro é uma pessoa que já primeiro é uma pessoa extremamente qualificada, onde já deu sua contribuição à Prefeitura de Fortaleza, foi governador do estado do Ceará, foi deputado federal, foi ministro da Economia. Portanto, é uma pessoa que, além de extremamente qualificada, tem expertise, tem experiência, e eu tenho certeza que ele poderá, assim, dar uma importante ajuda, uma importante contribuição ao nosso país. Obviamente que isso passa ainda por uma série de tratativas. Nós precisamos ainda tornar essa candidatura viável. É um grande nome, é um grande quadro, e nós ainda temos aí mais de um ano para viabilizar essa candidatura e tornar, sem sombra de dúvida, algo factível, algo onde a população brasileira possa, no Ciro, ver uma alternativa, além de viável, uma alternativa onde vai dar um salto de qualidade no nosso país. Nós já estamos aí patinando já há algum tempo. O atual presidente, que não nos representa, apesar de ter sido eleito legitimamente, democraticamente, porém, desde quando assumiu os destinos do nosso país, as suas decisões têm, de uma certa forma, atrapalhado demais o destino do nosso país, do Brasil. Presidente, quero saber, inclusive, daqui a pouco do seu futuro, a aliança PT-PDT, o senhor acha realmente que seja possível manter isso a nível de estado do Ceará? Totalmente. Diante do cenário nacional? Não, claro. Uma coisa é o cenário nacional, outra coisa é o cenário local, o cenário aqui no estado do Ceará. O PT é um partido onde é o partido do atual governador, que está fazendo um brilhante trabalho. É um partido onde nós já estamos juntos, né, nesse projeto aqui no estado do Ceará há 16 anos, desde a época do governador Cid Gomes, estamos completando agora 15 anos. Tem dado sua contribuição extremamente importante e fundamental, tanto nos primeiros 8 anos, nos 8 anos do governador Cid, quando o governador Cid era do nosso partido, era na época, ainda é hoje, e o PT tinha secretários participando do nosso governo, dando suas contribuições, e agora o PT tem o governador, portanto, também dando sua contribuição. Então, eu não vejo essa coisa de algo fora de um contexto. Eu acredito sim que o PT e o PDT possam estar tudo dentro do mesmo contexto, e nós, pelo menos é o que eu torço e é o que eu tenho trabalhado e irei trabalhar para que nós estejamos juntos em 2022. O presidente da Assembleia cumpre um papel muito de diálogo entre as bases, de situação, oposição, funcionando ali como uma espécie de pivô desse campo. O senhor também já recebeu, inclusive no balanço agora do primeiro semestre de trabalho da Assembleia, muitos elogios, inclusive da base de oposição. Eu lhe pergunto o seguinte: Evandro Leitão pode ser considerado um pré-candidato ao governo do estado do Ceará? É normal, é natural que a presidência da Assembleia nos dê uma visibilidade. Isso aí é algo bastante natural. Então, a presidência por si só, independente do nome que esteja, da pessoa que esteja ocupando aquela cadeira, ela vai dar visibilidade ao seu presidente.
E eu fico extremamente feliz com o reconhecimento por parte dos nossos colegas, dos demais 45 deputados, tanto de situação como de oposição, pelo carinho, pelo respeito que tem pela nossa pessoa. Mas isso é fruto, primeiro, de muito trabalho, segundo, de muito respeito. É uma casa plural, uma casa de diferentes, mas que todos têm que serem tratados de forma isonômicas, para que nós possamos ter uma sociedade melhor. E dessa forma, essa construção, uma construção coletiva, é que talvez, eu imagino que os meus pares nos vê como um nome aí para possivelmente concorrer no futuro para o governo do estado. Mas eu penso que, antes de mais nada, Fabiana, é importante nós discutirmos o projeto que foi instalado no estado do Ceará, projeto político que foi instalado no estado do Ceará, onde esse projeto tem aí ações, tem políticas públicas extremamente importantes e impactantes que mudam a vida das pessoas. E nós temos que estar discutindo esse projeto, porque o projeto ele não é 100% fechado. O projeto ele também tem suas deficiências, isso é normal. Toda e qualquer gestão, todo e qualquer governo tem suas contradições. E para isso nós temos que discuti-las, aprofundá-las, melhorar aquilo onde nós não conseguimos avançar. E aí sim, no segundo momento, nós estamos discutindo os nomes. Mas o senhor se sente preparado para ser convocado para essa missão e tentar ali conversar com as bases, inclusive com partidos aliados, como o caso do PSD, o próprio PT? O senhor se sente, de certo modo, preparado para ter esse diálogo? Eu me sinto preparado a estar no grupo, participando e pronto para qualquer missão. Com relação ao futuro do governador Camilo Santana, o senhor tem conversado com ele? A aliança ali, PDT, PT, como é que tem funcionado também nessa cogitação dele? Quem sabe disputar o Senado, presidente? É um nome importante, é um nome, sem sombra de dúvida, que numa possível chapa, sem sombra de dúvida, daria uma condição extremamente positiva. Uma pessoa, um governador que foi aprovado por 80% de um colégio eleitoral, no caso do nosso estado, e esse número por si só diz o que ele representa para todos nós. E eu, particularmente, eu torço para que ele possa aí, ficar à disposição do nosso grupo político para futuras missões essas que irão, sem sombra de dúvida, ajudar o povo do estado do Ceará. Deputado, eu queria agradecer a sua rápida participação aqui do Ceará em Pauta, mas bastante esclarecedora. Desejar sucesso à frente aí da presidência da Assembleia. E que recado, olhando para essa câmera, o senhor daria à população da região do Sertão Central, Xeramobim, Senador Pompeu, Quixadá, enfim? Que palavra vem do presidente da Assembleia? Primeiro eu quero agradecer a você, Fabiano, deixar aqui o meu abraço para o Sérgio, um abraço aqui a todos que fazem aqui o Sertão TV. É importante que nós tenhamos um veículo como esse de vocês, veículo sério, um veículo onde tem aí o objetivo, a missão de estar informando e bem informando a população de todo o estado do Ceará. Segundo, eu quero dizer para você que nos acompanha, que está agora nos vendo, dizer que nós temos que continuar mantendo, respeitando todas as orientações dos médicos, todas as orientações dos cientistas, todas as orientações que nos dão relativo à pandemia da Covid-19. Manter o distanciamento social, não aglomerar, estar utilizando sempre máscara, estar utilizando sempre o álcool gel. Isso tudo vai fazer com que nós estejamos também se vacinando, todos se vacinando, se cadastrando para se vacinarem, porque só assim nós poderemos superar um momento tão difícil o qual a humanidade está passando. Então, essa mensagem, a mensagem da conscientização, a mensagem de nós estarmos chamando a responsabilidade e estar ajudando o outro, estar ajudando o próximo. É isso que nós temos que fazer e nós, enquanto lideranças, enquanto políticos que estamos, nós também temos que ajudar a nossa sociedade. Um forte abraço. Obrigado, presidente. A você também que nos acompanhou, inclusive pela Rádio Campo Maior e Canudos FM, nosso muito obrigado pela audiência. Você permanece na Sertão TV, na sequência tem mais Ceará em Pauta. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi gente, eu sou Zé Neto dos Teclados, quero dizer para vocês que eu estou na programação da Sertão TV como ouvinte e telespectador desta TV que é tudo de bom para você, de Quixeramobim para o mundo. Sertão TV, feita para você.
Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo. Quixeramobimagora.blogspot.com. De volta com o Ceará em Pauta e a partir desse bloco você passa a acompanhar a cobertura especial realizada pela Sertão TV da visita do pretenso candidato à presidência da República, ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes do PDT. Evento esse que inclusive contou também com a participação do presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Ele esteve aqui na região, mais precisamente no município de Senador Pompeu, ministrando uma palestra para prefeitos e lideranças da região do Sertão Central, com o intuito de abordar temas como economia, conjuntura política e desenvolvimento da região centro do estado. Ele concedeu uma coletiva de imprensa e nós acompanhamos. 30 milhões de brasileiros nasceram e estão respirando um país sem crescer nada. Isso não quer dizer que o problema é Chico, Manuel, Maria, porque 10 anos é 6 de PT, 2 de Michel Temer, que o Lula botou, e 2 de Bolsonaro, que está agravando tudo, mas não pode dizer que foi ele o responsável por isso. E eu não falo isso para localizar senão o problema. Por que o país não cresce? Essa é a primeira grande pergunta. E aí, se a gente achar a pista, a gente começa a achar a solução. O Brasil não cresce por quê? 63 milhões e 700 mil famílias estão humilhadas com o nome sujo no SPC. Significa que o crédito que impulsiona o consumo das famílias está colapsado. O emprego o desemprego é o maior da história, a informalidade está deprimindo a renda. Então é preciso trabalhar nessas 3 áreas, começando por uma política pública que é a mais rápida, de ajudar as famílias a se livrar do endividamento através da reestruturação do crédito colapsado. Segundo, o endividamento empresarial recorde histórico. 6 milhões de empresas brasileiras, especialmente micro e pequenas, estão no Serasa, na antessala de quebrar. E isso significa o quê? Significa que o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, de novo, não é Chico, Manuel, Maria, ao longo dos 30 anos, cometeu a imprudência, para ficar numa palavra moderada, as pessoas dizem que eu sou bocão, mas olha aqui o que eu estou lhe dizendo, de concentrar na mão de apenas 5 bancos 83% de todas as transações financeiras. Se acontecesse aqui na região de 3 empresários controlarem todas as padarias, o que aconteceria com o preço do pão? Acabava a concorrência. Isso aconteceu no sistema financeiro brasileiro. Não tem concorrência e aí você impõe ao trabalhador e ao produtor brasileiro a maior taxa de juros do mundo. De maneira que a taxa de juros é maior do que o lucro médio dos negócios. É preciso correr para consertar isso.
E aí tem os caminhos, desconcentrar o banco, mas tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banrisul, desse cartel, começar a competir pelo cliente, reduzir as tarifas e as taxas de juros e renegociando a dívida dos empresários, especialmente o pequeno e médio, mediante a adesão a um programa de retomada do desenvolvimento. Terceira providência, o investimento público. O Brasil está com o pior investimento público da história. Só para você ter uma ideia, nós já chegamos em momentos de investir 3% do PIB. Hoje nós estamos investindo 0,75% do PIB. Significa o seguinte, só para dar manutenção à nossa infraestrutura, às estradas, etc., nós precisamos de 2,5% do PIB. Então o Brasil está deteriorando a sua infraestrutura, tem 24 mil obras paradas, né? Mais de 20 milhões de famílias precisando de um teto para morar, e isso tem que ser retomado no investimento público. Como é que a gente faz isso? Consertando as contas do governo. Porque está assim, porque o governo tem uma disfuncionalidade que todo o dinheiro que aparece é para pagar juro. E todo o dinheiro que você quer reformar não deixam acontecer, e o Brasil tem um sistema de impostos absolutamente injusto, perverso, que determina que o pobre e a classe média, sem nem sequer ter o direito de saber, pague muito mais imposto proporcionalmente do que os super ricos. Isso é um caminho de consertar. E o quarto passo é uma retomada da indústria brasileira. Só para lhe dizer, do colapso do PT para cá, 30 mil indústrias foram fechadas no Brasil. 30 mil indústrias. Nós estamos desesperados para catar uma indústria para vir para o interior do Ceará. Nós estamos falando aqui que nos últimos 8 anos, 30 mil indústrias fecharam. Por que fecharam? Porque a condição de produzir e empreender no Brasil é hostil, como eu lhe disse. Você tem os custos tributários, você tem problema de energia, você tem problema de custo de transferência, mas você tem algumas coisas que são mais difíceis de explicar, mas é uma taxa de câmbio e uma taxa de juros absolutamente impossíveis de serem pagas por quem produz e trabalha. E o governo é o responsável por consertar isso também. A terceira via tem sido muito falada. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, tem feito críticas a Lula e tem feito também alguns esclarecimentos à população de que o Bolsonaro não chega no segundo turno. A terceira via, ele diz ainda que é viável. O que é que o ministro acha disso? Esse negócio de terceira via é uma espécie de preguiça mental da grande mídia de São Paulo e do Rio de Janeiro. Preguiça por quê? Porque eles estão apressadamente olhando aquilo que está acontecendo e estão querendo antecipar, como é natural o papel da imprensa, antecipar o futuro. Então, a imprensa quer olhar o que está acontecendo hoje e no seu papel natural ela quer dizer, então, o que vai acontecer é acolá. E o que é que está acontecendo de verdade no Brasil? Você tem um presidente se desmoralizando, derretendo que nem um picolé no sol de Sobral, né, que é a minha cidade. Né? Ontem nevou em Gramado, mas Sobral neva pouco. Neva pouco. Né? Então, o presidente e o Tribunal, Supremo Tribunal Federal, 5 anos depois, devolveu ao Lula os direitos políticos tirados dele. E o Lula imediatamente, não tem o menor compromisso com a verdade, diz assim, não, eu fui absolvido, eu fui inocentado. Isso é mentira do Lula. Ele não foi inocentado. O Supremo disse o seguinte, o processo foi conduzido de forma errada, o Sérgio Moro, em vez de ser juiz, se comportou como um verdadeiro algoz, como um acusador, e isso quer dizer que o processo tem que começar tudo de novo. Então, mas junta uma coisa com a outra. O presidente se desmoralizando e o Lula parecendo que foi inocentado de uma grande injustiça, imediatamente o fogo aparece, ou a luz. 2 anos antes da eleição, 5, 6 pesquisas todo mês. Sabe quanto é que custa uma pesquisa eleitoral? Entre 600 mil e R$1 milhão. Quem é que tem dinheiro e interesse para pagar todo mês 500 mil a R$1 milhão por uma pesquisa? Eu não sou. E aí tem a turma que quer, então, precipitar e obrigar o povo brasileiro a escolher ou com o fígado ou com o coração. O fígado é necessário, mas o ódio não. O coração é necessário, mas um afeto febril, inconsciente, não vão resolver o problema. O que é que eu estou dizendo? Nós não precisamos discutir o Brasil com ódio e paixão. Nós precisamos discutir o Brasil como na sua primeira pergunta. O que está acontecendo que o país não cresce mais? Por que tem 15 milhões de pessoas desempregadas? Por que 40 milhões de brasileiros estão obrigados a viver agora de bico, sem nenhuma proteção, nem sequer do salário mínimo, nem 13º, nem por acidente de trabalho, nem nada, que é o maior da história? O que está acontecendo com o Brasil, que era um dos países que mais crescia no mundo e agora só tem crise? E se a gente achar pista nesse debate, a gente vai achar saída. Ciro, nós estamos no meio do sertão central do Ceará e, afora todas as dificuldades, nós temos essa situação da pandemia, da mais grave crise sanitária dos últimos tempos. E o gás sobe mais,
o preço do quilo da carne sobe mais, o arroz sobe mais, o feijão sobe mais. E como é que o pequeno sobrevive? Sobretudo nós, colegas de imprensa aqui, acompanhamos muito bem essa região e vemos o sofrimento do sertanejo. Como é que equaliza isso aqui na região? Veja, esse é um problema da má governança. Especialmente o jovem precisa ver no concreto, não é, que tudo isso é uma consequência da política. Por mal ou por bem, o preço do feijão, o preço do... Quer ver? Vamos pegar aqui o preço do óleo de soja. Como é que se explica que o óleo de soja, no país que mais produz soja no mundo, tenha subido 60%? E o salário mínimo hoje tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Quer entender? Para a gente, ao invés de fazer uma longa teoria, fazer um exemplo prático. O que acontece com o Brasil? Nossa moeda se desvalorizou, o dólar está muito forte, e aí o camarada que produz soja escolhe se vai vender em real ou se vai vender em dólar para o estrangeiro. E não tem conversa, meu irmão. O dólar lá em cima, o cara deixa o Brasil sem abastecimento e vai vender no estrangeiro. Quando falta produto, o preço sobe. Como é que os governos fazem isso? Ou com imposto de exportação, que não é o necessário no Brasil, ou administrando estoques reguladores. De novo, a política. O governo, sabendo que vai subir, compra e equaliza o preço aqui dentro. Isso com economia absoluta, não é para dar nada para ninguém, mas de maneira que quando houver excesso de oferta, o governo guarda. Quando houver escassez de oferta, o governo vende. Mal comparando, é o que eu fiz quando fui governador do Ceará. Como é que acontece com um produtor rural de Senador Pompeu ou da região do Sertão Central? Chega no dia da safra, ele não tem capital, gastou o dinheiro que não tinha para fazer a roça, a broca, pagar um dia de trabalho de um colega ali e tal. E aí vem um atravessador, todo mundo vendendo feijão, vem um atravessador, mete a faca no peito dele e vende pelo preço mais vil que tiver. O que eu fazia? Entrava o governo comprando. Na hora que está uma super oferta, eu entrava comprando, garantia um preço mínimo, fiz uma distribuição de silo para você guardar. Estou dando exemplo prático do que a gente tem que fazer. E quando acontecia entre safra, que o preço começava a subir, eu vendia e o Estado ganhava dinheiro. Ou seja, eu protegi o agricultor, protegi o consumidor e não tinha prejuízo no Estado. Mas isso é política, né? Nós temos um idiota na presidência da República, um corrupto que está roubando em vacina. A turma acha que eu sou bocão. Pelo amor de Deus, roubar na vacina, roubar dinheiro público já é um crime de lesa pátria, porque num país que tem tanta gente passando fome. Mas você roubar na hora da pandemia, olha o que estão dizendo. Você foi discutir vacina, que os grandes laboratórios do mundo escolheram o Brasil como laboratório para se exibir. A Pfizer mandou 81 e-mails e o governo atrapalhou. E a gente pensando que era só incompetência, teimosia do Bolsonaro. Não era. O cara estava dando cobertura para a negada roubar. Um cabo da PM de Minas Gerais negociando vacina. Um bocado de general corrupto, apodrecendo o bom nome do Exército Nacional, do Exército Brasileiro, corrupto. Isso é um governo desastrado. Você acha que essa CPI que está no Senado, que vai voltar agora depois do recesso, pode resultar em alguma implicação para o próprio presidente Jair Bolsonaro? E mais, o senhor acredita ainda em uma possibilidade de impeachment do presidente? Eu não me movo por crenças, eu me movo pelas responsabilidades que eu acho que nós temos que ter. Então veja, o impeachment é uma pena, a única pena, para um presidente que comete crime de responsabilidade. Não é um remédio para você jogar contra o adversário político, ou porque você não gosta do presidente, não é isso. É como se você fosse o juiz. Então, fulano tal, fez um assalto, vamos assegurar ampla defesa, vamos pegar as testemunhas, as provas e tal, vamos fazer as perícias, vamos ver as câmeras de coisa, cometeu o assalto, tem que pagar. Pois, mal comparando, o presidente da República cometeu ou não cometeu crime de responsabilidade? Cometeu 23. Eu sou signatário de 3 pedidos de impeachment e sou professor de Direito. Então, eu tenho responsabilidade com isso e pretendo um dia servir ao Brasil como presidente e não vou ser irresponsável de dizer que o impeachment é um mecanismo para a gente ficar usando como quem usa uma camisa nova. Não é. Porém, eu posso provar que o Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Porém, o julgamento é um juiz? Não é. Esse é um crime cujo julgamento é político. E o Bolsonaro, sabendo disso, o que ele está fazendo? Se vendeu completamente, entregou o Brasil aos corruptos, que ele tanto denunciava para se eleger. A mesma gente que estava com o Lula está com ele agora. Percebe? A mesma gente que estava no escândalo do Mensalão, no escândalo do Petrolão, é a mesma gente que vai afundar o Bolsonaro, que já afundou o Collor, afundou a Dilma. Percebe? No Brasil muda tudo para não mudar nada, só muda a perfumaria. E essa é a grande tarefa. Vai dar resultado? Duvido. Duvido por quê? Porque
Renan Calheiros não é propriamente um cara comprometido com a decência, né? Tudo bem, ele pode estar servindo a causa boa do Brasil hoje e tal, mas eu tenho muita dúvida de achar que o Brasil vai ser moralizado por uma pessoa com a biografia do Renan Calheiros. Duvido bastante. Depois você tem o seguinte, o relatório, supondo, né, que eu morro da língua, tomara que eu morro da língua, e sai um relatório sério, mostrando só as provas, as evidências, esse relatório vai cair na mão de quem? Da Procuradoria da República. Todo mundo viu que o Bolsonaro nomeou de novo agora o Procurador da República, que na verdade virou engavetador-geral da República, está lá para cobertar os crimes do Bolsonaro e da quadrilha que governa o Brasil, inclusive a família do Bolsonaro. Então, vai dar em quê? Pizza. Agora, entretanto, nesse momento ela está prestando um grande serviço, está mostrando ao povo, em tempo real, como é que se assaltam os cofres do Brasil, inclusive na hora que 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil, 600 mil pessoas morreram. O senhor falou de vacina. E onde é que foram parar os 170 milhões que o seu partido, o PDT, bilhões que o seu partido, o PDT, através do deputado Mauro Filho, conseguiu colocar para que o governo utilizasse justamente nesta pandemia? Eu te agradeço a pergunta e vou explicar para os seus espectadores. A gente critica, mas assume no mesmo passo a responsabilidade de propor saídas. Então eu dizia, como digo, que não é possível que a gente proteja o povo brasileiro nessa crise sanitária e econômica e social sem garantir o socorro emergencial até 80% do povo estar vacinado, quando aí sim a gente pode anunciar o fim desse ciclo da pandemia. Antes disso, a pandemia está aí, pronta para pegar a gente de volta na terceira onda, quarta onda, enquanto a gente não vacinar todo mundo. E para fazer isso, a gente precisa garantir que o trabalhador e o empresário tenham socorro para sobreviver e atravessar as consequências do isolamento social, das máscaras que a gente tem que usar, das reuniões do comércio, dos eventos, etc., que é um sacrifício para todo mundo, inclusive respirar por trás da máscara. Mas veja, o que é que nós fizemos? Propusemos isso, manter o socorro emergencial de R$600 até atingirmos 80%, e, como eu conheço muito o ramo, e o Mauro Benevides Filho não é meu braço direito, é meu cérebro. É o deputado mais qualificado do Brasil, é o maior especialista em finanças públicas do país. Localizamos, graças ao talento dele, 170 bilhões de reais de fundos setoriais que não podiam ser desviados para nada. Já estavam contabilizados como gasto e que estavam ali parados. Imagina, o país precisando de dinheiro. Fizemos a lei, foi aprovada a lei. Pronto, agora nós garantimos que aquilo que nós pedimos, que era dar os R$600 para todo mundo até estar todo mundo vacinado, está aqui o dinheiro que a gente arrumou. O que é que eles fizeram? Pegaram o dinheiro e deram o checho no povo e entregaram para os especuladores da dívida pública. Rapidamente, o Dória sinalizou que poderia conversar com o senhor. E aqui o Estado também, como é que fica a política do Estado dessa junção novamente PT-PDT? Como é que o senhor fica nessa situação? A sucessão estadual cearense será liderada pelo governador Camilo Santana, que tem a nossa irrestrita confiança. Faz um governo extraordinário, é o melhor governador do Brasil, e o que está em disputa não é um projeto meu ou de quem quer que seja. Está em disputa, sim, se esse modelo, que hoje é citado como exemplo em educação, nós estamos aqui na Escola Profissional de Tempo Integral, que é citado como modelo de gestão da saúde, que tem dificuldades na segurança, porque uma parte da polícia do Ceará foi transformada num partido político, todo mundo sabe do que eu estou falando. Se a gente quer que continue isso com os aperfeiçoamentos necessários, ou se a gente quer entregar o Estado do Ceará para um amador que nunca administrou um pé de bodega dos pequenos e que vive da lambança de nunca dar um dia de serviço a ninguém. Essa é a discussão. Eu tenho certeza, com a fé que eu tenho em Deus, de que o povo do Ceará será iluminado e saberá escolher o seu caminho. E Dória sinalizou que queria conversar com o senhor. Olha, para ajudar o Brasil, eu estou disponível para conversar com qualquer pessoa mesmo. Eu tenho já uma trajetória, conheço os agentes públicos do Brasil todos, né? Sou amigo de pessoas que você não suspeita, por exemplo, fui colega do Ciro Nogueira, que está aí no noticiário, né? Somos amigos há muitos anos, enfim, e temos discordância, e isso me permite responder a sua pergunta. Qual é o sentido da minha conversa com o Dória? Nós vamos conversar sobre o quê? Vamos conversar sobre um novo projeto nacional para o Brasil. Qual é a intenção dele? Qual é o projeto que ele tem para o país? Porque eu tenho um conjunto de ideias. E as minhas ideias, todas elas são descartáveis se outra ideia melhor aparecer. Portanto, aqui está a minha base. Quer conversar? Quero. Vamos botar o Brasil na mesa. Eu vou dizer o que é que eu acho que está acontecendo. Eu vou dizer que eu acho o Bolsonaro uma tragédia e acho que a volta ao passado também é uma tragédia. E que é preciso construir um novo caminho concreto. Não de lambança, de conversa fiada e tal, mas um novo projeto mesmo
que retome o desenvolvimento brasileiro. Eu estou voltando nas minhas pisadas e sinto hoje uma alegria muito grande que o nosso prefeito de Senador Pompeu me permitiu experimentar. Sabe, eu ando no mundo, mas meu coração bate aqui, né? Eu sou criado no sertão do Ceará, conheço tudo que ele acabou de dizer, vi acontecendo, um tempo de esperança, riqueza, depois tempos de muita dificuldade, mas o Brasil não conhece isso. Então eu vou fazer uma sequência de coisas recuperando as tragédias da história do povo brasileiro, porque não é história passada. Como eu disse nesse vídeo que você está falando, lá em Canudos, era um cearense aqui vizinho de Quixeramobim, Antônio Conselheiro, que expulso da terra juntou centenas ou milhares de brasileiros banidos pela fome, pela miséria e puxados pela fé, né, fazendo caridade e pregando o evangelho. E aí fake news, que agora a renegada chama mentira de fake news, inventaram que isso era um movimento de restauração da monarquia financiado pelos estrangeiros, que tinha arma estrangeira no porto do Rio de Janeiro, pronto para desembarcar, e mataram 25 mil pessoas humildes, pobres, miseráveis, irmãos nossos. Lá como hoje, a elite brasileira não respeita o nosso povo. E eu quero ser presidente para fazer o povo brasileiro ser respeitado. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô amigos, eu sou Chiquinho Alexandre e estou aqui na Sertão TV. Queria agradecer o espaço que é cedido a todos os músicos de Quixeramobim, de todo o Sertão Central, porque aqui a Sertão TV é feita para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. Ainda em relação ao evento promovido em Senador Pompeu, a equipe da Sertão TV esteve conversando com alguns prefeitos da região do Sertão Central cearense. Acompanhe. Prefeito Ricardo Silveira, do município de Quixadá, presente também nesse evento em Senador Pompeu. Prefeito, prazer conversar com o Sertão TV de Quixeramobim. A importância da união desses municípios para discutir essas melhorias para a nossa região. Como o senhor avalia a presença nesse evento de hoje? É um evento muito importante. Eu agradeço aqui o Maurição, que é o anfitrião aqui da festa aqui em Senador Pompeu. É um momento que desperta em todos nós um novo olhar para o desenvolvimento da nossa região, do Ceará e do Brasil, capitaneado aqui pelo ministro Ciro Gomes. Então, é um momento de atenção para os prefeitos refletirem o que era o passado, o que é o presente e o que será o futuro. Então, é importante essa união para a integração e chegada de investimentos. Sem dúvida nenhuma. Então, essa união dos gestores, como mesmo o próprio palestrante falou, Ciro Gomes, é importante essa união. E dessa união surgirem ideias inovadoras para o progresso, para a modernização e, obviamente, pensando no nosso povo, no nosso cearense e no nosso povo aqui do Sertão Central. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Vamos conversar agora com a prefeita Vládia, do município de Solonópolis, aqui na região do Sertão Central. Prefeito, qual a avaliação que a senhora faz da visita de Ciro Gomes e dessa conversa com os prefeitos da nossa região? Um momento único, né? Eu quero parabenizar
oportunidade que Maurício fez, a iniciativa que ele teve de trazer o Ciro Gomes aqui, uma palestra espetacular, a gente vai voltando cheio de conhecimento, né? Muito bom, viu? Muito bom ter vindo participar deste encontro. A importância de ter os municípios da região juntos e pensando nesse discutir investimentos. Fortalece a nossa região, prefeito? Fortalece, a gente acredita demais que o CODESUL vai oportunizar aos municípios crescimento e desenvolvimento. Obrigado, prefeito. Muito obrigada pela participação, viu? Então, eu queria agradecer, primeiro, quero dizer assim a cada um de vocês, pessoal. Nós pegamos o Sertão Central, que já foi uma grande referência, tanto política, social e econômica para o estado do Ceará, e hoje nós unimos 8 prefeitos, todos eles com o mesmo objetivo, desenvolvimento da nossa região. E isso nós estamos hoje preparados para competir com o resto do estado, trazendo políticas públicas com qualidade de geração de emprego e renda para o nosso sertão. Acredito que hoje somos uma população de 225 mil habitantes e queremos sim devolver ao Sertão Central o protagonismo que o Sertão Central sempre teve nas décadas passadas, quando tinha muito algodão, quando tinha uma estrada de ferro para viabilizar e transportar as riquezas do nosso sertão. É isso que nós queremos hoje com a presença do nosso amigo e líder Ciro Gomes. Prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, a avaliação que o senhor faz desse momento e, sobretudo, a palavra de união que o ex-ministro Ciro Gomes deixa para a região do Sertão Central. Cada vez mais unidos os municípios, fica mais fácil garantir investimentos e melhoria para a região, não é isso, prefeito? É verdade. Nós nordestinos nós temos uma certa dificuldade de conviver em união, quer seja no que diz respeito à questão da economia, como também muitas vezes em questões políticas. Você vê, por exemplo, o caso do cooperativismo. O cooperativismo é uma realidade que tem solução para muitos dos problemas de convivência de interesses coletivos. Infelizmente, o Nordeste tem dificuldade de conviver com o cooperativismo, que é uma das grandes alternativas para dividir problemas e encontrar soluções. A questão dos consórcios também, da mesma forma, ele se apresenta como uma instituição, um equipamento que pode realmente reunir condições de um bom debate para a solução de problemas e a questão da criatividade que é peculiar do ser humano. Esse exemplo dos consórcios, na verdade, já é uma nova provocação para que comunidades que convivam numa mesma área, que têm semelhanças dos seus problemas e que têm suas virtudes semelhantes também, possam encontrar alternativas que sejam mais baratas, mais eficientes para os seus problemas. E esse exemplo aqui do CODESUL é muito bom e é uma coisa que hoje já está sendo instituído também no Ceará, como a questão do consórcio de saúde do Sertão Central e que vai se aplicando consequentemente, fazendo com que essa rotina possa ser implementada de forma mais diária no convívio nosso. Então, é realmente uma grande alternativa. Parabenizar o Maurício, que é o presidente do CODESUL, e fazer com que também os outros consórcios possam cada vez mais se unirem para que a gente possa encontrar as alternativas das soluções dos nossos problemas, né? O senhor fala bastante sobre essa questão da descentralização dos recursos na região metropolitana de Fortaleza e na capital. O município de Quixeramobim vai receber esse investimento importante na área da saúde. Isso também pode ser um fortalecimento para a nossa região? Eu sempre tenho debatido e levado essa questão adiante, né, que é preciso que o governo, inclusive, possa fazer um plano, um planejamento, um plano de desenvolvimento regional, entendeu? Que possa fazer uma coisa regionalizada. Por exemplo, a região do Sertão Central tem um planejamento, a região do Baturité é outro planejamento, porque tem características diferentes. Então é importante que haja, na verdade, uma divisão de planos dentro do próprio Estado. A palestra de Ciro Gomes faz parte da primeira conferência sobre resíduos sólidos e desenvolvimento, promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento do Sertão Central-Sul, CODESUL, que tem como presidente o prefeito e senador Pompeu, Maurício Pinheiro. Esse evento foi bastante concorrido, contou com a presença de diversas lideranças, como o presidente da Assembleia, como eu citei agora há pouco,
Evandro Leitão. Deputado Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, também visitando o senador. Importância de um evento como esse com prefeitos da nossa região e que discute justamente a importância desse regionalismo e dessa discussão de que os municípios juntos são mais fortes. O senhor, como presidente da Assembleia Legislativa e que trata muito com os prefeitos aqui da nossa região, qual a avaliação que o senhor faz de um evento como esse? Primeiro, é importante, antes de mais nada, um prazer participar aí do programa de vocês, da Sertão TV, e segundo, dizer que é importante estar se promovendo esse tipo de debate, fazendo com que as lideranças locais possam se unirem e, através dessa união, fazer com que possa se implementar projetos e ações no que diz respeito à economia daqui dessa região. Então, importante essa reflexão, essa forma de se fazer política através de união. Como o Ciro disse, o primeiro ponto de partida é unir-se, quebrar as arestas relativa às questões políticas, para depois avançar cada vez mais. A Assembleia também muito empenhada na questão da pandemia. Embora a gente tenha esses números cada vez menores, mas a pandemia ainda existe e a importância do reforço da aplicação da vacina, da segunda dose sobretudo, os planos da Assembleia e como tem trabalhado a Assembleia Legislativa nesse sentido de ajudar o próprio governador Camilo Santana nessa luta contra a pandemia. A Assembleia está desempenhando um papel que vai além da questão intramuros, você tentar interiorizar as ações, levar o parlamento para a sociedade, para a população cearense. E para isso está sendo importante essas ações, divulgar a importância que tem da vacinação, do cadastro prévio, é importante para que nós possamos voltar à nossa vida normal. E a vacinação é a única forma que nós teremos de absolutamente nós estarmos tranquilos com relação a essa questão. Então, nós estamos fazendo esse papel de conscientização, de disseminação dessa cultura da vacina, pois infelizmente ainda existem pessoas que ainda não se cadastraram e para isso é extremamente importante que todas assim procedam. Quem também participou do evento foi o secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Mauro Filho, tido inclusive como um possível nome para disputar o governo do estado em 2022. Inclusive, na coletiva que Ciro Gomes concedeu agora há pouco, que nós destacamos no Ceará em Pauta, ele falou que Mauro é uma espécie de braço direito dele, o que pode sinalizar de fato que ele seja o nome indicado do grupo no ano que vem para concorrer ao governo do estado. A equipe da Sertão TV também conversou com o secretário. Acompanhe. Secretário de Planejamento do Estado do Ceará, importante encontro dos municípios na região do Sertão Central em Senador Pompeu para discutir, e a gente conversava com o prefeito Cirilo Pimenta sobre isso, de como os municípios precisam se unir para buscar investimentos para melhoria na sua região, não é isso? O processo de desenvolvimento regional, quando você consegue agrupar municípios dentro de um mesmo objetivo, isso fortalece, portanto, a força da conquista dessas ações. O governo do estado, nós sentimos ainda mais estimulados, propensos na certeza e, portanto, de fazer essa parceria. O estado está com vários mecanismos de atração de investimentos, de indústrias, de empresas, inclusive da área do comércio. Enfim, então, é esse avanço, é essa união que realmente o Codesul vai permitir com que essa parceria governo do estado e os municípios possam ser ainda mais aprofundadas. Secretário, nós estamos aqui ao lado do prefeito Cirilo Pimenta e o estado vai fazer um importante investimento no município de Quixeramobim, na área da saúde, com chegada de curso de medicina, implantação da faculdade UES lá em Quixeramobim, que vai abranger também toda a nossa região. É um dedo forte do estado para descentralizar esses recursos. O estado do Ceará, como diz o governador Camilo, ele está preparado financeiramente para poder ampliar o seu volume de investimentos. Uma área que tem conseguido recursos expressivos é a área da saúde, portanto, a gente está investindo muito nisso, até porque 89% da população cearense usa o sistema público de saúde. O rico tem dinheiro para pagar uma consulta, o pobre precisa da unidade básica de saúde funcionando, do hospital no município, dos nossos hospitais de média e alta complexidade. Então, a Faculdade de Medicina, ela vai dar não somente, eu queria deixar isso registrado, não somente um melhor atendimento para a população que mais precisa, mas a área de saúde, ela fomenta
a atividade econômica. Ela vai trazer os alunos, vai trazer os negócios, também vai trazer o emprego. Então, isso é importante, portanto, Quixeramobim, aliás, o Sertão Central está de parabéns por esse avanço que já está, inclusive, designado no orçamento de 2022, já os valores para que isso possa se tornar realidade. E o Ciro, continua a dança pelo país? O Ciro está pelo Brasil todo, do norte até o sul, cada vez mais você amplia a vontade das pessoas de querer transformá-lo no nosso grande presidente, porque é somente ele que hoje, preparado intelectualmente, um contrato sério da coisa pública, conhecendo o Brasil a fundo como ele conhece hoje, com certeza essa conquista está cada vez mais próxima, e nós vamos trabalhar sempre para que ele possa ser o nosso futuro presidente. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. O governo do Ceará promove ações sociais para ajudar quem mais precisa. Tem o pagamento das contas de luz e de água, Vale Gás, ampliação do cartão Mais Infância e auxílio catador. Tem kits de alimentação, aquisição de tablets e chips de internet para alunos da rede estadual. Tem auxílio financeiro, parcelamento do ICMS, isenção do pagamento dos equipamentos do Estado, do IPVA e das contas de água e luz dos estabelecimentos dos setores de eventos e alimentação fora do lar. Tem editais para eventos virtuais e projetos culturais com a Lei Aldir Blanc. Tem auxílio cesta básica para profissionais do transporte, ambulantes, feirantes, despachantes e guias de turismo, além de apoio ao transporte público. E para os microempreendedores tem o Ceará Cred. Já são mais de 3 milhões de cearenses beneficiados com ações do governo. Promover justiça social também salva vidas, dentro e fora dos hospitais. Governo do Ceará. Nossa prioridade é salvar vidas e ajudar quem mais precisa. Durante o evento, Ciro Gomes, que ministrava a palestra, também foi indagado por prefeitos da região, tiveram a oportunidade de fazer algumas perguntas e ele alguns esclarecimentos em relação ao tema que foi puxado no debate. Sou Orlando, prefeito de Mombasa. Queria agradecer a sua presença, Ciro, aqui no nosso evento, no nosso consórcio, que tão brilhantemente foi dividido a sua apresentação com os Arautos do Bonfim, que acho que emocionou a todos nós. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é, como tu falaste da questão de juros no Brasil, onde aponta
os juros não caem. Considerando a baixa da Selic, que houve agora nos últimos 2 anos, como a gente fugiria mesmo com a baixa da Selic? E a segunda pergunta é que você citou que após a década de 80, nós tivemos uma redução no crescimento. Naturalmente, coincide com a mudança constitucional de 88. Você acha que tem alguma correlação? E caso tenha, está nos meus planos alguma mudança nesse sentido? Bom, prefeito, muito obrigado. Parabéns aí pela sua jovem liderança, que tem seu trabalho, sua fama já alcança mesmo aí. Eu sou preocupado com as coisas do Ceará. Primeira pergunta é o seguinte: no Brasil você tem um componente do juro, é absolutamente função do desequilíbrio estrutural mesmo das contas do governo. Eu tentei explicar aqui. Então, só para você ter uma ideia, nesse momento, com a ajuda que o Mauro Filho produziu, 170 bilhões de reais, nós fizemos um projeto de lei desvinculando 170 bilhões de reais para dizer ao governo de onde é que viria o dinheiro para atender a nossa reivindicação e pagar os R$600 de auxílio emergencial até acontecer, nós estimamos em novembro, dezembro, 75% de cobertura vacinal. Só que, aprovado o projeto, eles pegaram os 170 bilhões e jogaram no saco sem fundo da dívida. Estão alegando aí e tal. Então, o que aconteceu? Mesmo com essa ajuda artificial de 170 bilhões, a dívida pública brasileira está galopando para, pela primeira vez na vida, apontar para 90% do PIB. Ninguém paga dívida com PIB, mas o sintoma internacional de liquidez do Estado Nacional é esse número, a proporção da dívida versus um ano de produção de riqueza. Quanto à dívida, sim, isso é o estoque. E no fluxo, nós estamos aí com 270 bilhões de reais, 274 bilhões de reais de déficit primário. Entre tudo que o governo arrecada esse ano, 12 vezes, e o governo gasta 12 vezes, 274 bilhões. No ano passado, em função dos gastos com a pandemia e queda da arrecadação, esse déficit subiu de 700 bilhões de reais. Então, o fluxo negativo e o estoque galopando, o que acontece? O mundo começa a desconfiar, o mundo financeiro começa a desconfiar da liquidez do país, da capacidade de honrar o pagamento. Quando isso acontece, ninguém precisa ser economista para entender, isso acontece com os agiotas nas nossas comunidades. A dívida começa a esquentar, ou seja, reduzir o prazo, e o custo dela para honrar o risco verdadeiro ou retórico, que eles exploram muito, também aumenta a taxa de juros. E aí é que eu nem cuspi para cima. Só para você ter uma ideia, o galope de 0,75 na Selic, que eles começaram e vão levar até o fim desse ano, esse galope acrescenta a dívida brasileira, neste ano, 290 bilhões de reais. Então é um negócio absolutamente desastrado. Só a diferença. Só o aumento vai aumentar 290 bilhões. Então veja, como é que a gente resolve isso em casa, na indústria, no comércio, na empresa? Você resolve com uma estratégia para o estoque e uma estratégia para o fluxo. Porque dívida não é necessariamente um problema, depende do perfil. Então vamos lá, eu ganho R$1.000 por mês e quero comprar uma motocicleta usada que custa R$10.000 por mês. Eu não posso. Porque se eu gastar R$10.000, né, ganhando 1.000, eu fico sem comer. Mas se o camarada que me vende a moto disser, não, eu te dou 30 meses, aí eu já posso fazer uma conta e a prestação cabe do meu R$1.000, eu posso comprar a moto. Mal comparando, é o que nós temos que buscar fazer na dívida, que é um processo de tensionar o perfil da dívida, porque hoje 1/4 dela está vencendo em 4 meses. E com fraude. Fraude eles chamam de operação compromissada. Enfim, não cabe aqui pensar vocês, mas dívida pública, por definição, no mundo é de longo prazo. No Brasil, 1,7 trilhão vezes em 4 meses. Você tem que tensionar isso, com todo respeito aos contratos, etc. Mas tem que tensionar para que essa dívida vire 30 meses para quem ganha 1.000 por mês. E no fluxo você tem que consertar a conta. Eles não negam isso. Só que eles anunciam consertar a conta do fluxo, deprimindo despesa. E deprimindo despesa sem estudar. Então vamos lá, por que fizeram a reforma da Previdência? Porque a Previdência tem um déficit e eles mascaram o déficit como se fosse um problema de despesa.
E é um problema muito mais grave do que na despesa, porque é um problema de modelo. Não vou cansar vocês, mas é bom que a gente entenda, porque a solução precisa que a população conheça e participe do processo. O Brasil, junto com a Argentina e a Venezuela, os três quebradinhos que nem arroz de quarta, são os últimos 3 países do mundo que mantêm o regime de repartição na Previdência. Portanto, é um modelo. O que é o regime de repartição? É um contrato entre gerações. Eu sou jovem e trabalho muito tempo, contribuo com um pequeno pedaço da minha renda para pagar o aposentado que está ali, vivendo por pouco tempo. Na crença de que, quando eu não puder mais trabalhar e chegar lá, o que vem depois de mim, é um contrato intergeracional, vai contribuir um pouquinho para pagar meu aposento. Para isso funcionar, é preciso 2 pernas que subiram. Isso é impressionante, como ele não deixa a população discutir o assunto. Tudo por molecagem. Tudo por pura molecagem. 2 pernas subiram. A primeira perna é um alto nível de formalização do mercado de trabalho. Porque só quem contribui para a Previdência é quem tem carteira assinada. Eles pedem a reforma trabalhista. O Brasil tem hoje 40 milhões de pessoas vivendo de bico, sem carteira assinada. Portanto, destruiu a receita da Previdência. Percebe? Essa é a primeira perna. Não tem mais formalidade no mercado de trabalho. Está se acabando o mercado formal de trabalho no Brasil. A outra perna é mais grave ainda. É que supõe uma demografia jovem. De maneira que, quando o modelo foi montado, tinha 8 pessoas trabalhando muito tempo para pagar o aposento de uma pessoa que só vivia até os 60 anos, na média. Hoje você tem 1,5 pessoas ocupadas com carteira assinada para pagar a aposentadoria do camarada que está vivendo em média 73 anos. Então esse modelo morreu. E aí eles fizeram o quê? Pegaram a morte do modelo e fizeram essa caricatura de reforma da Previdência. Na Previdência você tem 3 coisas muito claras. E a gente precisa discutir isso em todas as oportunidades. Uma, o regime geral, que é a esmagadora maioria do povo. Os comerciários, os trabalhadores da construção civil, os industriários, os trabalhadores. O buraco na conta do regime geral é algo ao redor de R$ 1.500 por cabeça por ano. Então tem um déficit. R$ 1.500 por cabeça por ano. Quando você vai para o setor público, poder judiciário, poder legislativo, especialmente, o déficit sobe para R$ 28 mil por cabeça por ano. Então tem um déficit que já é diferente. Aquele era 1.500. O do setor público é 26, 28 mil reais por cabeça por ano. Quando você vai para os militares, o déficit é de 280 mil reais por cabeça por ano. Como é que a gente organiza a reforma da Previdência séria? Você equilibra a coisa, aperta o déficit dos militares, né? Aperta um pouco menos o déficit do setor público e aperta o menos possível o déficit do setor privado. Por quê? Porque esse é o tamanho do problema. O que eles fizeram? 80% do sacrifício foi imposto de quem tem déficit de R$ 1.500 por cabeça em cima do povo. O Ceará em Pauta vai ficando por aqui, agradecendo a você pela audiência e até a próxima semana.